Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aqueles que entre todos vós foram o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não a proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Ele nasceu na Dalmácia em 340 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Com posse da herança dos pais, foi realizar sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estando na Cidade Eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Neste sonho, ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso e penitência, retirou-se para o deserto de Cálcita, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado sacerdote no ano 379, retirou-se para estudar, a fim de responder, com a ajuda da literatura, as línguas originais para melhor compreender as Escrituras. Jerônimo pôde, a pedido do Papa Dámaso, traduzir
com precisão a Bíblia para o latim, língua oficial da igreja na época. Esta tradução recebeu o nome de Vulgata. Assim, com alegria, dedicação, sem igual e prazer, se empenhou para enriquecer a Igreja Universal. Saiu de Roma e foi viver definitivamente em Belém no ano de 386, onde permaneceu como monge, penitente e estudioso, continuando as traduções bíblicas até falecer no ano de 420, aos 30 dias de setembro, com praticamente 80 anos de idade. A Igreja declarou padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia, no mês do seu aniversário de morte, ou ainda dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. Hoje, o Evangelho nos trata de um assunto que nunca sai de moda: a vaidade, a soberba, o orgulho, a avareza, ou seja, dos 7 pecados capitais, que se resume no desejo de ser grande. O desejo de se sentir importante é um dos mais primitivos desejos do ser humano. Aliás, o ditado popular diz que o coração do homem é insaciável de ambições. Quanto mais tem, mais quer. Diferentemente da nossa maneira de pensar, olhar e ver humanos. Jesus nunca olha para uma pessoa, mas sempre olha através da pessoa. Quando olhamos para alguém, não percebemos o que aquela pessoa está passando, pensando, sentindo. Isso nós só conseguimos saber quando nos anulamos e nos colocamos no lugar da outra pessoa. Jesus foi, então, o maior de todos os psicólogos que já existiu. Ele sondava o coração e era capaz de ser aquela pessoa. Na passagem de hoje, ele sondou o coração dos discípulos e sentiu que eles se perguntavam quem dentre os 12 seria o maior. Eles eram humanos como nós e dentro do grupo procuravam uma posição de destaque. Observe que Jesus não coloca todos no mesmo patamar. Jesus admite que haja a possibilidade de alguém ser maior que os outros. Existe uma hierarquia no reino dos céus, mas essa hierarquia é o inverso da nossa. Aqui neste mundo, quanto maior for a sua posição, mais inacessível você se torna. Na hierarquia de Jesus, quanto mais acessível você for, maior a sua posição. Viu como inverte duplamente? Neste mundo, você cresce e se torna inacessível. No reino dos céus, você se torna acessível e cresce. Quando as pessoas tiverem medo e resistência em falar com você, significa que algo está errado. O primeiro passo é assumir. Se você não assumir, não vai conseguir nem passar para o segundo passo. Descobrir o porquê. A maioria das pessoas quer interagir, mas ter mais e melhores amigos. Mas se só o farão se encontrarem abertura no seu coração. E isto pode ser na forma de um sorriso, uma brincadeira ou até
você saber o nome da pessoa e chamá-la pelo nome. E esse já é o terceiro passo, abrir-se. Em pouco tempo você já vai ser tão solicitado que não vai dar nem conta de tanta responsabilidade. O missionário do reino, portanto, não pode desprezar ninguém. A criança que Jesus tomou em seus braços nesta passagem representa não só as crianças, mas todos os que são excluídos neste mundo. Jesus nos revela hoje a novidade do projeto de Deus. É um mundo de justiça, de vida plena para todos, abolindo os privilégios, destaques que concentram poder a partir da acumulação de riquezas ou do prestígio religioso. Percebe-se nos evangelhos que os discípulos vindos do judaísmo sempre tiveram dificuldades em compreendê-lo. Estavam tomados pela ideologia messiânica nacionalista. Como Jesus falou para eles sobre a fragilidade de sua condição humana, vulnerável ao sofrimento e à morte, aludindo ao fim que presentia acontecer em Jerusalém, e os discípulos não entenderam, e logo em seguida passam a discutir quem seria o maior, pensando que Jesus estaria na iminência de conquistar o poder. Assim também ele quer falar para nós. Jesus nos apresenta como exemplo e, sobretudo, condição para sermos os maiores no seu reino e olhar puro e simples de uma criança. A criança como símbolo e modelo de humildade e exclusão do reino dos céus. Somos chamados a viver dedicados ao serviço, sem pretensões ao poder e a privilégios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.